Olá pessoal, eu aguardei com bastante expectativa essa conversa hoje, até por conta da importância do assunto, né? Nós decidimos falar hoje sobre finanças corporativas. E apesar da singeleza do nome Finanças Corporativas, o que está por trás é uma história bastante interessante nesse tempo todo de pesquisas, de consultoria, da importância do financeiro e como o financeiro tem sido um fator crítico de sucesso e por vezes nem tanto de sucesso para os empresários que não sabem lidar com o financeiro. Então eu aguardei sim com expectativa esse dia. E eu trouxe aqui comigo o Thiago e nós vamos falar um pouquinho mais. O meu nome é Osmar Gonçalves, eu sou o fundador da UFG Business, uma empresa que tem uma história já de mais de 15 anos no mercado, depois de mais de 30 anos da minha experiência corporativa na IBM. É importante só para vocês saberem e até para fundamental que nós vamos conversar aqui. Muito do financeiro eu trouxe da minha experiência corporativa, porque eu, como diretor de negócios da IBM, um dos fatores críticos antes de se fazer qualquer coisa era a apresentação de um business case. E business case se tornou um companheiro meu de longa data. Então, mas até naquela época eu ainda não tinha noção da abrangência do business case como eu tenho hoje. Então, desde então, mesmo depois da minha saída do mundo corporativo como funcionário e agora indo para o mundo corporativo como consultor, o financeiro tem esse quê de importância para mim. Então, toda essa experiência que a gente traz, nós queremos passar para vocês. Então, a minha consultoria tem esses 30 anos, mais esses 15 anos, 16, 17 anos, nem sei mais contar no financeiro e eu não consigo fazer essa conta. E agora, nesse momento, e você que vai ficar conosco, eu tenho certeza, você vai entender por que eu convidei Thiago da Equity para fazer parte do projeto Finanças Corporativa da UFG. Porque eu precisava de alguém com uma visão de tecnologia muito grande para me ajudar a compor, nesse momento, uma solução de finanças que trouxesse os benefícios tecnológicos de tal forma que ela ficasse acessíveis a todos. Por isso, fica comigo nessa conversa que nós vamos mostrar para você por que é que o financeiro é importante, por que muita gente não gosta de falar de financeiro e por que é que nós fizemos o financeiro ser acessível a você também, literalmente ao alcance dos seus dedos. Então eu queria apresentar aqui meu amigo Thiago. A gente se encontrou. Tudo começou num Starbucks, a gente sentou num Starbucks lá no sul da Flórida e a gente começou falando sobre possibilidades. E depois nós quase que alugamos, né, Thiago? O Starbucks da região entre Boca Raton, foi Pompano, Boca Raton e Boynton Del Rey. Primeiramente, obrigado, Osmar, pelo convite. Muito agradecido de estar aqui, poder falar um pouquinho, poder aprender muito da sua experiência e poder compartilhar um pouco daquilo que vivi também no mundo corporativo e aquilo que senti como dor, né, do mundo corporativo. Já empreendi também outros negócios. O que é o sentimento do pequeno empresário e aquilo que a gente conseguiu juntar e trazer como solução, né? Através, a gente vai falar bastante sobre tecnologia e a inteligência artificial contribuindo muito para isso. E como eu falei, meu nome é Thiago Marcílio, né? Eu sempre trabalhei, sou do mundo corporativo, quase 20 anos dentro de uma multinacional de alimentos, a Nestlé, depois outros negócios de tecnologia, trabalhando com Samsung, Apple, pneus na Bristol e na Firestone, e por último consultoria nos Estados Unidos desde 2008, trabalhando com alguns segmentos de consultoria voltado para integrar os processos dentro de pequenas empresas e sentir um pouco da dor e trabalhar no detalhe, customizadamente com aquilo que o empresário sente de dor, construindo o processo e ligando, obviamente, 100% disso ao financeiro e gerar negócio, gerar o profit, gerar o equity, né, que é o próprio nome da nossa empresa. E essa parceria, eu acho que tem muito a contribuir para aquilo que
como o Osmar falou, uma conversa totalmente informal que a gente teve. Acho que teve um grande casamento de ideias, né, de soluções que a gente traz. E realmente o que a gente quer passar hoje aqui é trazer alguns cases de sucesso, algumas experiências que nós já passamos, de que muitas vezes é a dor do empresário, de como sair, né? O tema finanças é algo que às vezes assusta muito e é onde o calo aperta, né? Da gente conseguir ajudar de forma a evoluir, a escalar um determinado negócio de forma simples, né? E acessível, né? Acho que é um pouco disso aí que a gente tem para falar e contribuir. Mas eu quero pegar um gancho na sua fala quando você fala que o termo finanças assusta. É verdade, e é importante, você que está nos ouvindo, fica conosco, né, nessa análise aqui. Finanças para o pequeno, Tiago, ele de alguma forma ele assusta de tal forma que o empresário não raro evita tratar de finanças. E evita tanto que às vezes contrata um financeiro, entre aspas, que nem sempre está preparado para ser financeiro também, mas na tentativa de dizer, eu estou me livrando disso. Exato. E deixa isso agora na mão do financeiro. Essa experiência que você acaba de reportar, e isso daqui é importante, essa vivência toda que nós tivemos, tanto de Brasil como de Estados Unidos, o que nos ensina é que os empresários que estão nos Estados Unidos não estão em melhores, pelo menos os empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos, não estão em melhores condições do que os empresários brasileiros que estão no Brasil. Porque ambos evitam o assunto o assunto financeiro, de conhecer o financeiro. E aí você pode estar pensando assim, mas eu não tenho que ser um financeiro. Não, a gente não está dizendo isso e nós vamos falar a respeito disso. Mas é importante para quem é empreendedor ou empresário, para quem é gestor, conhecer o básico de finanças até para administrar um financeiro. Mas como você falou, é verdade, a gente evita, o empresário evita. Uma das pesquisas que eu fiz agora recente, quando nós nos encontramos lá, eu estava trabalhando e por conta dessa pesquisa, nós vamos ter esse seminário chamado Gestão Eficaz, que nós vamos falar dele aqui, que trata do financeiro. A gente olhou e os empresários, ali a identificação era que os empresários tinham duas áreas de dores. Uma área era o financeiro, porque ele estava trabalhando e não via o recurso, ele queria investir e não tinha caixa, ele queria trocar equipamentos, mas não tinha recursos de depreciação, e ele não conseguia agora crescer. Então veja só, vamos nós dois aqui. O que aconteceu? O que era um ente financeiro agora passou a ser um ente conjugado, porque agora você não sabe se é o financeiro que atrapalha o crescimento ou se é o crescimento que atrapalha o financeiro. Agora virou uma roda. Isso é comum, não é? Não, exato. Eu acho que muitas das vezes, Osmar, o próprio empreendedor, o próprio empresário, ele sabe aonde está o problema, né? E fecha os olhos para muita coisa. Eu acho que o nosso papel como financeiro estratégico, primeiro separar o que é, acho que o financeiro, né? Todo mundo fala, financeiro estratégico não desmerecendo, né? Mas não é aquela parte do financeiro operacional, né? Cuidado com contas a pagar, cuidado com contas a receber. O financeiro estratégico é o final, é o endgame ali, que é o caixa, né? O empresário muitas vezes ele trabalha e não vê, tem o lucro, mas não tem o caixa. Então acho que esse é o papel primordial, organizar isso, né? Para ajudar esse empresário a entender. E é o papel financeiro mais dolorido, né? A organização, eu falo muito de processo. Dentro de um financeiro estratégico, a gente entender e redesenhar os processos de determinadas situações. Seja ele dentro vamos lá, antecipar, talvez a gente vai falar mais isso mais profundamente mais na frente. Um P&L, um lucros e perdas, né? A própria linha de faturamento, a gente precisa ter um processo para o faturamento. A linha de custo, qual que é o processo de custo?
qual que é o processo de despesa, qual que é o processo de impostos. E muitas das vezes isso se perde no meio do caminho. Não, mas aí perde também porque tem uma... principalmente no nosso caso, aqui falando de novo de brasileiro, porque a gente está falando muito de brasileiro, porque nós estamos falando nesse podcast, nós estamos falando para uma comunidade que também Sim. está fora do Brasil, que está em outros lugares. A gente não tem, primeiro a gente, como formação acadêmica regular dos nossos sistemas de ensino, a gente não tem uma cultura empresarial constante. Então a gente já vai, muito dos empresários, vai para o mundo corporativo sem essa cultura. A educação financeira, né? Sem a educação financeira. E aí, quando você fala de finanças, gente, a gente não precisa ir longe. Finanças é algo deficiente até mesmo nas nossas finanças domésticas. Pessoais. Haja vista que muitas das vezes nós não controlamos nem mesmo o nosso cartão de crédito, o nosso fluxo. Quanto gastamos em determinada situação. Acho que parte daí. Parte o controle dentro de casa. A primeira conversa, você sabe, dentro de uma consultoria, se o cara, você percebe que ele não tem um controle pessoal, Pois é. a empresa dele está bagunçada. E muitas das vezes é o pessoal junto com o jurídico ali que... E a gente vai falar disso sim, mas nessa introdução a gente gostaria só de dizer assim, ó, se você faz parte do time que não gosta de finanças, bem-vindo. Você está no lugar certo. Se você faz parte do time que não sabe o que é finanças, bem-vindo. Você também está no lugar certo. Se você não sabe a diferença entre contábil e financeiro, bem-vindo. Você está no lugar certo. Se você está pensando assim, mas eu acho que eu deveria conhecer a respeito disso, bem-vindo, você está no lugar certo. E se você fala assim, mas depois que eu aprender eu não sei o que eu vou fazer com isso, bem-vindo, você está no lugar certo. Porque nós vamos dizer para você como você pode, independente de qualquer situação, começar a lidar com o financeiro a partir de hoje. Gerenciar de forma mais transparente o negócio, né? Pois é. Até porque se você começou o seu negócio sem uma análise financeira, já começou errado. E a gente quer conversar sobre isso também, né? Porque... Começa do básico, né, Osmar? Se montar um negócio hoje, começar um negócio sem saber as perspectivas daquele negócio, né? Qual que é o propósito? Eu montei isso, mas qual que é o potencial? Então começa muito antes, né? Mas talvez seja, Thiago, que a gente desacostumou a responder perguntas óbvias. Quando você abre um negócio, a pergunta mais óbvia é por que você está fazendo isso? Se você está fazendo isso somente por lazer, é uma coisa. Porque a gente confunde. Mas qual é o objetivo de um negócio? É dar lucro. Como é que você sabe se algo vai dar lucro ou estar dando lucro? Se você tiver financeiro. Viabilidade, se o negócio está sendo previsto, montar um determinado comércio numa determinada região, qual que é o público daquela região, faz sentido com aquilo que eu quero atingir ou porque é um amigo que tem e está tendo um bom resultado. Mas aonde ele está localizado, qual que é o público dele, enfim, tem N variáveis que começam bem antes, né? Isso é o básico, vamos dizer, do financeiro para você. Mas o empresário que já construiu, que já tem o seu negócio e anda um negócio, muitos negócios, principalmente nos Estados Unidos, eles vão muito bem, né? Pela razão econômica do país. Então é uma outra visão que a gente tem do mercado americano e o mercado brasileiro, onde o mercado brasileiro ele quebra muito rápido. Então a gente precisa salvar, dar um remédio muito mais intenso para recuperar esse negócio rápido. O mercado americano, fazendo uma ênfase aí, Osmar, ele muitas vezes ele pode vir a quebrar. Só que o giro econômico é muito maior de que isso fica de uma forma maquiado, né? Então a margem dele está indo embora e aí entra o processo de que ele poderia ter uma expansão muito mais rápida, né? O fluxo de caixa dele está indo embora, não vai numa velocidade tão rápida quanto no Brasil. Mas, obviamente, a recuperação e a expansão e contratação de pessoas, que é o propósito, né, da gente falar assim, qual que é o propósito do financeiro estar junto? Ajudar a economia a crescer. Tiago, uma das maiores dificuldades que a gente tem encontrado aí, eu tenho certeza que você pode ter vivido isso também, tenho certeza que você pode ter vivido, não? Acho que sim. É que muitas das vezes o empresário, a gente comentou isso no começo, o empresário ou o empreendedor,
O empreendedor ele tem um perfil, um traço de personalidade muito interessante e que muitas das vezes esse traço de personalidade não fala com o analítico que o financeiro tem que ser. Então você não vai encontrar no empreendedor aquela figura que gosta do financeiro, que prefere o financeiro, porque o empreendedor não raro, ele quer relacionamento, ele quer percepção, ele quer resultado, ele quer falar, ele quer agir e tal. E nem sempre ele quer trabalhar com o financeiro. Então, quando a gente estava trabalhando nessa ferramenta, vamos assim dizer, a gente estava olhando para isso, né? Para que nós encontrássemos uma solução. E aqui nós estamos falando para você que eventualmente tenha esse traço de personalidade e fala, eu gosto de negócios, mas eu não gosto do financeiro. Infelizmente nós temos que dizer que não tem jeito de fazer negócio sem financeiro, né, Thiago? Exato. Osmar, eu sou muito, e acho que é importante, agora a gente vai partir, vou falar direto ali para quem está nos assistindo, direto para a prática. Quando a gente está falando, seja uma grande corporação ou um pequeno empresário, eu acho que o que a gente vem desenvolvendo junto com a OFG como uma ferramenta é o papel principal do quê? Da organização. É o papel do financeiro que é o guardião, vamos dizer assim. O guardião é o controle de determinadas situações. Seja o pequeno empresário ou a grande empresa, eu acho que o papel fundamental é a governança. Uhum. A governança no sentido de organizar realmente. Eu tenho uma determinada reunião. Vamos falar do pequeno e do médio empresário. Uhum. Eu tenho uma reunião com o meu time comercial, mas eu vou lá e dou pancada e quero saber que o resultado não aconteceu, mas eu tenho um planejamento. Qual que é o planejamento que eu tenho para minha equipe comercial? Quanto cada um precisa vender, aonde precisa vender, que produto precisa vender. Então, tudo isso que eu estou falando, depois a gente vai entender aonde isso se aterriza, porque a gente traz isso e resume para como eu vou fazer esse acompanhamento. Então, qual que é a governança disso? A minha reunião serve para quê? Qual o propósito da minha reunião? O guardião disso é o financeiro. O meu objetivo é fazer aonde eu estou tendo desvio e por quê e quem. Eu preciso identificar. Aonde isso vai se resumir? Quais são os meus indicadores chaves que eu preciso olhar dentro do negócio? Então o financeiro ele tem que cuidar disso, mas direcionar para isso. Qual que é a comunicação que eu quero ter com a minha empresa? É uma comunicação vertical ou horizontal? Muitas das empresas, eu já tive os dois momentos de ter, são determinadas situações que exigem isso, uma comunicação vertical só no nível ali de diretoria, e daí se replica. Só que em determinadas situações essa comunicação não pode chegar, pode chegar diferente, é o telefone sem fio, na base. Em determinadas situações, quando precisa ter um movimento muito rápido, você precisa de uma comunicação vertical, onde o próprio CEO coloca todo mundo, hoje a tecnologia ajuda para isso, em call, e a empresa inteira ouve uma única voz. Uhum. O objetivo estamos numa situação crítica, e acho que explicar os porquês das coisas é muito importante. Por que a empresa está tomando uma determinada direção de redução de uma linha de produção, de parar de vender um determinado produto, focar numa determinada situação. Eu acho que o porquê é o que direciona, e tudo isso que eu estou falando é hoje o papel do financeiro estratégico. O financeiro ele sai só da cadeira de olhar determinadas situações naquela caixinha, mas abrange o negócio. Ele tem que ser um cara comercial, ele tem que ser um cara tecnológico, de entender. E tudo isso que a gente vem construindo, que a gente vai apresentar aqui, desenvolvendo para o mercado americano e mercado brasileiro, é o quê? Onde eu aterrizo toda essa informação, isso me ajuda a direcionar a governança dentro do pequeno. Vamos falar do pequeno, que fala assim, governança, eu não tenho reuniões, mas eu tenho que criar uma rotina de olhar os resultados. Qual o resultado que eu vou olhar? Aonde que o sapato está apertando mais? A situação está mais apertada numa questão de inventário, então aí é a prioridade. Ou seja, quais são as prioridades? Eu vou ter 10 problemas, só que eu preciso atacar pelo menos um.
Se eu for atacar os 10, que muitas vezes acontece, o empresário, eu sei o que está acontecendo. Está tudo aqui na cabeça dele. Muitas vezes a gente pega o dado, traz isso para uma inteligência de dados, que é o que a gente vem preparando, e na verdade a gente surpreende o próprio dono, o próprio empresário de que a situação não é bem aquela. Estou vendendo produto com menores margens e na cabeça dele eu tenho que vender aquele mix e é ali que ele está perdendo dinheiro. Quando você fala em governança, eu acho que o Thiago trouxe um ponto extremamente importante para essa discussão, porque quando nós falamos de governança, nós começamos então a entender o conjunto sistêmico de gestão, e é muito importante entender isso. E aqui hoje nós nos propusemos, e é importante, se você for um pequeno empresário, nós nos propusemos a falar com você. Se você é médio, nós também queremos falar com você. Se você é grande, muito bem-vindo também. A gente não tem problema com a questão do tamanho da sua empresa. Até porque dentro daquela nossa apresentação nós temos aqui um histórico de transações de milhões e milhões de dólares anuais de budget dos quais nós trabalhávamos. Então nós não estamos falando disso. Mas quando nós falamos de governança, principalmente para você que é médio e pequeno empresário, talvez essa não seja uma cultura que esteja tão clara para você. E quando o Thiago traz o contexto do financeiro nas decisões de marketing, nas decisões de vendas, nós estamos falando dentro de um contexto de governança do processo. Então aqui a gente começa a discutir a importância do financeiro em casos que talvez você, que é um pequeno ou médio empresário, nunca pensou. Por exemplo, como é que o financeiro decide a minha área de vendas? Vamos pensar em exemplos disso. Eu gosto de fazer um exemplo assim. E na última palestra, e vou falar disso na próxima palestra também, porque esse é um exemplo típico que eu quero que você que está assistindo pense e responda nos comentários aqui embaixo para a gente ouvir você. Vamos imaginar que você tem uma empresa que está faturando 100 mil unidades monetárias, pode ser dólar, pode ser reais, por mês, 100 mil. Aí alguém chega e diz, e você está com um lucro líquido de 15%, ok? Seu lucro líquido é 15%. Alguém chega e diz assim, olha, eu quero fechar um contrato com você e esse contrato vai dobrar o seu faturamento. Tá comigo? Vai dobrar o seu faturamento. Mas esse cliente fala assim, mas eu quero que você me dê um desconto de 15%. Ora, o seu lucro lá era 15%. E agora o cliente quer um desconto de 15%. Você faria esse negócio? Se você está em dúvida, é porque você precisa continuar ouvindo esse podcast. Porque é assim que o financeiro ajuda decisões. E não raro, muitas empresas perdem grandes oportunidades de negócio porque não tem uma lógica financeira clara, bem definida. Uma das coisas que tem acontecido muito frequentemente agora são leilões reversos, por exemplo. E quando você vai para um leilão, você tem uma tendência a ser competitivo, porque o leilão te leva, o ambiente do leilão te leva a isso. Mas se você não tem dados de custo, de ponto de equilíbrio, por exemplo, ou de níveis de delegação de lucratividade... Você age muito mais pela emoção do que pela razão. Mas como é que você sabe até onde você pode ir? Então, quando eu olho... Olha só que coisa interessante. Então, quando eu olho o financeiro, eu vejo o financeiro totalmente alinhado com o marketing. Como assim? Claro, vamos imaginar que agora eu soltei uma nova campanha de marketing. Como é que eu sei se essa campanha de marketing está dando resultado ou não? Através do movimento do financeiro. Eu fiz um investimento de X numa campanha de marketing e se você está olhando, aqui ontem eu tive uma conversa com alguém, uma empresa, e a empresa está dizendo o seguinte, eu estou fazendo um investimento de 80 mil dólares no meu marketing esse mês. 80 mil dólares. Então, quando você coloca 80 mil dólares em campanhas de marketing, quanto é que você espera
que essa campanha te dê de retorno. Exato. Então, até para você saber se o seu marketing está sendo eficiente dentro dos seus objetivos, você precisa do financeiro, né? Que não necessariamente isso que a gente falou do planejamento. Eu tenho um planejamento e eu tenho planejado $80 mil. Não necessariamente porque se tem planejado $80 mil, se deve gastar $80 mil, né? E é exatamente isso que você falou, Osmar. Qual que é o retorno que eu estou tendo sobre isso? Sim. Muitas vezes, e aí existe grandes discussões, né, dentro das empresas e corporações sobre o papel do financeiro realmente entrar nisso e falar assim, a verba de marketing está cortada. Porque muitas das vezes não está trazendo o retorno previsto. Sim. Então, vamos utilizar esse recurso de uma outra forma que traga o retorno. Então, mas como é que você sabe que não trouxe o retorno? Exatamente. Você precisa. Por exemplo, vendas. Nós queremos falar de exemplos práticos. O que é que caracteriza o sucesso em vendas? O que é que traz competitividade de vendas? Não vamos ser ingênuos aqui, mas olhando do ponto de vista mais macro, nós temos um posicionamento de produto que a gente chama de posicionamento de valor. Quando você tem um posicionamento de valor, o preço não é o fator determinante, porque o valor é o fator determinante. A percepção de valor é o fator determinante. Se você tem dúvidas quanto a isso, também deixa a sua mensagem aqui e nós vamos conversar a respeito disso, de como posicionar o seu produto de tal forma que ele tenha uma percepção de valor. Agora, se você não está posicionado como percepção de valor, você tem que olhar e falar assim, como é que eu precifico? Eu precifico por markup ou pela concorrência? Mas como assim? Porque por vezes você, e isso não raro, e também se você está fazendo isso, também deixe o seu comentário aqui para a gente poder interagir com você, porque não raro. As pessoas não sabem nem mesmo o custo, não sabem o markup, não sabem o valor, mas sabe quanto o concorrente está vendendo e diz assim, para eu ganhar eu tenho que bater meu concorrente. Não sabe o que está acontecendo com a lucratividade, não sabe nada, mas sabe que tem que vender mais barato do que o concorrente. Isso a gente chama de preço de concorrência, quando você não tem a menor, não sabe, não tem nem ideia do que está acontecendo. Não é uma boa forma de se tomar decisões assim. Você pode até fazer preços de concorrência, mas desde que você saiba quais são os seus pontos de equilíbrio, quais são os seus custos, etc e tal, não é? Osmar, você tocou num ponto que acho que um pouco mais antes, né, vamos dizer assim, a diferença entre o próprio markup e margem, né? A grande diferença de como as pessoas tratam isso e muitas vezes perdem muito dinheiro. Não, mas espera aí, mas não vai lá não. Você já sabe qual é a diferença de markup e margem, vai? A diferença, porque se você sair agora em qualquer comércio aqui e perguntar qual que é a sua margem, né? Uma loja de roupa, né? Vamos para um vestuário aí que é mais fácil. Geralmente o pessoal compra a 10 e vende a 20. Eu vou dizer o que eles respondem. Pode? 100%. Não, minha margem eu 100%. Multiplico por 100. Eu multiplico. É assim que você vai. Não é assim? Mas por quê? Não. É o seguinte, eu pego o custo e multiplico por 3. Isso eu também já vi. E junto a isso, aí é o case de insucesso, né? É o multiplicar por 100, né? Obviamente tem os custos ali no meio. E comprar à vista e vender a prazo. E no final do mês ali ele vai ter lá seus 50% de margem, não de 100% de markup, 50% de margem. E não tem dinheiro no banco. E aí fala, o que está acontecendo? Estão me roubando. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai lá. Eu quero fazer uma pergunta para você. É que o Thiago me inspira, por isso que nós estamos andando junto. Quando você pega o seu custo, vamos imaginar que o seu custo seja... Pega o seu custo. Vamos imaginar que o seu custo seja 20. E você vai fazer um markup de dobro. Então o seu produto vai custar 40. Qual é a sua margem de lucro? Responde aqui para a gente saber como é que você mede. Porque isso pode parecer tão lógico, mas são
equívocos, eu não vou nem chamar de erros, são interpretações de lucro que não se aplica na maioria das vezes. Eu espero que você acerte, tá bom? Mas se você multiplicou por 100, qual é a sua margem? Responda aqui para nós. Não, e gravíssimo, Osmar, isso. E aí é onde a gente aterriza, né? E o papel do financeiro trazer essa informação de que na cabeça do comercial, o cara que tem a visão, faz o negócio acontecer, ele está tendo um lucro ali de 100, né? Ah, mas não é 100? E no final, ele não tem nem dinheiro no banco. Por conta também de uma outra questão financeira, que é o fluxo de caixa, o capital de giro. Que eu misturei os dois assuntos, né? Precificação via markup e não margem, não olhar a margem, e venda à vista, aliás, ao contrário, né? A prazo, compra a prazo e venda à vista. Né? E eu tenho uma diferença... Mas então, olha só, aqui a gente poderia agora ficar o dia todo, porque agora a gente... Que é um belo exercício para... A gente entrou no lado prático agora. Pessoal, pensa o seguinte, se você quer ter um business e ter paz de espírito, entenda os princípios básicos do financeiro. Toda essa conversa que nós estamos fazendo aqui de margem, markup, preço-valor, preço-concorrência... é seguramente um dos capítulos mais importantes do seu negócio. Por quê? Conversávamos aqui agora de pouco com o Leandro aqui, que está aqui nos ajudando. Está falando de mim? Falando do Leandro. A respeito de fluxo de caixa. E como é que muitas das vezes todo o seu capital disponível ficou comprometido por uma questão de descasamento. Você comprou à vista e pegou o dinheiro, colocou, mas vai receber a prazo. Agora você tem muito dinheiro ou um volume de receita boa, mas ela está parada nos prazos que o seu cartão de crédito vai te liberar. Ou se você agora decidir fazer uma antecipação de recebíveis, aquilo vai te machucar, porque o cartão de crédito vai te cobrar uma antecipação, uma taxa para fazer a antecipação. A brincadeira que nós fizemos aqui no começo é o seguinte, essa é a precificação que começou equivocada, porque dentro da análise financeira tem um negócio chamado custo de capital. E custo de capital é uma matéria, enquanto simples, crítica. E ela tem influência quando você faz qualquer tipo de financiamento, quer seja para investimentos, quer seja para projetos, quer seja para preço. E se o seu produto não cabe o custo de capital, vamos falar de governança, se o seu produto não cabe o custo de capital, talvez você tenha um problema de eficiência operacional que precisa ser resolvido. Ou então de eficiência de negociação de compras. Exato. Você está comprando mal, por isso não está cabendo toda a escala de custo ou de insumos do seu preço. Então, pessoal, fazer preço é algo simples e singelo. E eu estou aqui à disposição, Thiago está aqui à disposição, com o maior da boa vontade para sentar com você, revisitar todo esse processo. Mas é de extrema importância. É por isso, Thiago, que tempos atrás eu comecei a soltar no nosso Instagram algumas chamadas dizendo assim, um sujeito com a mão assim no bolso, saindo para fora, falando assim, você não vê o dinheiro que você ganha? Porque tem um monte de empresário que não vê o dinheiro. Osmar, você colocou um ponto de, não sei se foi inteligência operacional, eficiência operacional. E aí a gente entra num outro tema que acontece muito, que é a questão, por isso que a governança, eu prezo muito a questão de processo, que a gente falou, e priorização dos processos na governança. Em determinado momento, né, foi feito todo esse levantamento, e a questão é entre capital de giro, fluxo de caixa, ok. Tem uma variável aí também que costuma muito acontecer, que é o quê? Estoque. Né? O estoque
pode ser o próprio grande vilão do pequeno negócio. É verdade. Porque na cabeça, e não tiro a razão, de novo, reforço, o empresário que é o visionário, é o comercial, que faz muitos negócios acontecerem, ele tem que estar na frente. E a parte financeira deixa para quem tem que tocar e auxiliar ele a direcionar exatamente isso. E comprando, tive situações em algumas empresas que a gente participou, comprando, e cadê o caixa? Cadê o lucro? E muitas das vezes, uma própria empresa nos Estados Unidos lá me chamou no setor de saúde, não era uma questão especificamente de estoque, mas era uma questão de expansão, próprio capital para expansão, em determinado dia não tinha dinheiro para folha de pagamento. Isso é totalmente, que é o mesmo exemplo do estoque, estou comprando, mas coisas ineficientes para o momento. E a governança, ela, dentro de uma estrutura que a gente tem aqui, é exatamente para mostrar isso, né? Então, temos um problema e precisamos focar na questão de estoque. Então, o problema a ser resolvido no momento e o lucro está aí, parado. Mas vamos falar de estoque. Eu gosto dessas bolas que o Thiago levanta, sabe por quê? Porque essas são as dores do nosso dia a dia. Você quer ver? Quando você fala de estoque, quando eu não tenho estratégia de estoque, eu não raro faço estoque indevido pelas razões impensadas. Explico. Eu já tive casos de empresas terem quase 3 vezes o valor de estoque do seu faturamento mensal. Ou seja, ele tinha um custo estocado de 3 vezes o faturamento. E aquele estoque estava, boa parte dele, entrando em nível de obsolescência, porque não estava girando e ele estava sendo substituído por outros. Quando eu digo que você faz coisas impensadas, é que muitas das vezes a insegurança pela ausência de uma governança não intencional, ou de uma governança não inteligente, faz com que o empresário busque se estocar como uma garantia de um perigo que nem sempre existe, mas ele não estoca da forma adequada. Porque quando eu tenho vontade de ter estoque de segurança, eu estou comprando bastante, às vezes comprando mais do que eu deveria. Ora, todas as vezes que eu aumento o meu volume de compra, eu tenho que buscar dentro de mim um negócio chamado Purchase Power. Porque se eu aumento o meu volume de compra, eu preciso ter do meu fornecedor condições especiais, ou em termos de prazo de pagamento ou em preço. Porque agora eu me transformei no custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Então, isso é importante você saber. Se você vai comprar para estocar, faça uma boa negociação de tal forma que você tenha um ganho para o seu custo de capital ser recuperado enquanto estiver lá parado. Então, isso aqui é fundamental. Agora, se o seu programa de expansão é convincente, fica aqui a dica. Busque dinheiro de mercado para expansão. E o juro? Os juros? Os juros têm que fazer parte do seu estudo financeiro. Exato. De recuperação, de tal forma que você não descapitalize ou não tire o seu fluxo de caixa. Então, agora, se você está fazendo um investimento que não é capaz de dar o retorno, nesse caso você tem que pensar no investimento que você está querendo fazer. Não é, Thiago? Só voltando à questão do estoque, eu acho que uma dica valiosa, que é a questão de seja o pequeno ou seja o grande, né? E para o pequeno acho que é mais valioso ainda para a expansão, né? Que é o quê? A gente está falando, o financeiro, por isso que eu falo, o financeiro, ele dentro de uma governança, ele tem que ter o papel de supply, de logística, de comercial. Por quê?
O financeiro não estratégico, que é diferente disso que a gente está falando aqui, ele simplesmente olha dias de estoque e corta e ponto. O financeiro estratégico, a diferença daquilo que a gente está discutindo aqui é o quê? Dias de estoque por produto. Porque o que aquela empresa vende é produto ou serviço. No caso, estoque é produto. Então tem que olhar o dia de estoque por produto. E ali eu pode me trazer outros insights de que determinados produtos eu não preciso vender mais. Né? Eu foco naquilo, eu tenho um produto lá que eu vejo, que é o grande vilão, né? E tenho 200 dias de estoque. Esse produto, se eu não tenho uma ação, uma equipe focada, né? É um produto que só está gerando trabalho, né? E o fato da expansão mesmo, do capital, muitas vezes o empresário vê como, eu tenho caixa, eu tenho capital próprio para investir. Mas mesmo o capital próprio para investir, é o que você falou, Osmar, ele tem que ser, sendo capital próprio, é igual aluguel. O meu prédio é próprio. Só que se na conta não tiver um valor, vamos supor, de aluguel ou juro daquilo que a gente está falando do capital próprio, é uma conta não adequada de que ele está se enganando, né? Não, mas eu estou usando o próprio dinheiro para expandir, ok, mas isso tem um custo. Né? Ele está tendo um custo menor do que buscar isso em banco, no mercado, mas ele tem um custo. Né? Então, esse ponto de Thiago também é legal. Em inglês tem uma palavra que quando você mistura todas as questões financeiras assim, tem uma palavra em inglês que chama commingling. Commingling é quando você mistura tudo. E cá entre nós sabemos que o empresário brasileiro é useiro e vezeiro de fazer isso. Mas não deveria. Deveria, e aqui eu vou pegar de novo um gancho na sua fala. Mesmo que o imóvel seja do empresário, a empresa deve pagar aluguel para o empresário. Porque são duas entidades. Exato. Se você tem uma empresa no seu nome pessoa física, você é pessoa física, a sua empresa é pessoa jurídica. Essa empresa, porque senão você começa, e você foi muito gentil, né? A pessoa está se enganando, está mentindo para ela mesma, dizendo que está tudo bem quando ela não está recebendo o aluguel que ela deveria receber. Uma das coisas que eu faço nas empresas em que eu trabalho é que eu acho interessante quando os sócios têm a oportunidade de participar em financiamento de projetos da empresa. Mas nesse momento, o dinheiro que o sócio aporta na empresa a título de investimentos é empréstimo. E é um empréstimo com contrato, com juros definidos, com receita. Isso para mim é uma forma de private equity muito inteligente, porque a empresa consegue captar dinheiro com um custo financeiro menor e o empresário consegue monetizar a um ganho maior do que o mercado financeiro. Então ambos os lados ganham. Sim. E você não tem o commingling, você não tem essa mistura. Não. Se você colocou 1 milhão na sua empresa, a título de empréstimo, tem que ficar definido como é que a empresa, pessoa jurídica, vai devolver esse dinheiro para expansão. Agora, o Brasil menos em termos de possibilidade de financiamento para expansão, mas os Estados Unidos, e às vezes você, brasileiro que está nos Estados Unidos, não sabe disso, mas agora você pode nos procurar que nós vamos trabalhar com você nisso. Existe, por exemplo, o SBA, não somente o SBA, mas existem outras agências, outras formas de você buscar fontes de investimento a partir de entidades governamentais que querem investir para o seu crescimento, te dando, por vezes, não pagamento de taxas, dando os benefícios, etc. Mas é importante isso. Eu vejo que, Osmar, a gente começou falando sobre governança, né? E decorreu a conversa, mas o grande vilão, porque a gente está falando com o público brasileiro, né? Seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, é o mindset, é a mudança de pensamento do empresário de que a especialidade financeira, o conhecimento técnico é importante para a expansão, para a saúde do negócio.
Eu acho que isso é o resumo que eu faço desse capítulo aqui. A gente hoje está trabalhando muito mais, aquilo que você falou, o brasileiro ele não tem a formação de educação financeira. Então hoje trabalhar muito mais o mindset do empresário, que acho que está muito dividido aí, eu diria que até uns 60-40, 60% não tem o pensamento empreendedor e vai no vamos ver o que dá, né? E muitos negócios conseguem evoluir, mas sem a especialidade por trás, o negócio ele vem a não ter uma saúde financeira adequada e a quebrar muitas vezes, né? Vamos então fazer um resumo disso aqui, como você disse, vamos resumir. A gente começou falando que a gente não tem cultura empresarial e financeira. Agora, você não precisa viver assim para sempre, né? A informação hoje, ou às vezes, não é nem questão de formação financeira, é perfil. A pessoa não gosta de finanças. Mas eu espero que nessa conversa a gente tenha conseguido demonstrar a importância do financeiro para todas as tomadas de decisão. Quando você trouxe a questão da governança, eu achei fantástico, porque o financeiro visto a partir de um modelo de governança faz muito mais sentido. Ele é importante em todas as áreas. Quer seja você esteja começando um negócio agora, quer seja você esteja pensando em começar, quer seja você esteja querendo comprar um equipamento. Como é que você faz para comprar um equipamento? Por que você vai comprar? Qual é o retorno? Quanto que você vai pagar? Como é que vai fazer? Mas eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você pode financiar, desde que você saiba fazer isso da forma correta. Por que você não está vendo o resultado? Porque talvez você esteja tendo um descasamento de caixa. Você está comprando à vista e você não está conseguindo pegar agora nos pagamentos recorrentes. Tem um descasamento. Porque você tem um problema com antecipação de recebíveis, porque você não previu o custo do capital. Só fazer um parênteses, Osmar, o próprio desvio aí também, que a gente falou de prazos, mas muitas vezes o pequeno e o médio empresário, o pessoal com o jurídico, né? O descasamento às vezes não é nem do à vista e a prazo, mas ele tem um prolabore de X, só que todas as contas pessoais dele também são pagas com a conta da empresa. E aí, no final das contas... Esse é o tal do commingling. Você está misturando tudo. Você continua misturando. Bom, independente de qual seja a sua situação, a gente não veio aqui para trazer problema, muito pelo contrário. A gente veio aqui para discutir possibilidades, mas evidenciando a importância desse assunto. Agora, você empresário, independente do ponto que você está, nós queremos nos colocar à sua disposição. Não como uma consultoria filosófica, mas sim com uma assessoria prática. E para você entender, a UFG vem fazendo mentoria e assessoria financeira há vários anos. E há alguns anos Osmar, sentia a necessidade de trazer ferramentas mais modernas para que nós pudéssemos agilizar essas mentorias e trazer ferramentas para você que não teve essa formação, não tem esse jeito, mas hoje é possível você ter acesso à informação na forma de modelo de aplicativos, onde o próprio sistema, através de uma inteligência por trás dele, traz para você tudo aquilo que você deveria aprender. Deveria, porque você não deve nada, mas assim, para você fazer, você talvez devesse aprender. Então, a proposta que nós estamos trazendo nessa conversa eu não sei qual é o caso, mas se você, empresário, está pensando em crescer ou revisitar os seus processos para poder crescer, tem linhas de investimento que você não sabe como chegar à conclusão, cheio de dúvida de como fazer, nós temos um programa de mentoria financeira, onde nós entramos na sua empresa, olhamos todos os seus processos, a partir de uma ferramenta, nós colocamos isso dentro de um padrão analítico para entender onde estão os desvios e assim proceder ações de melhoria. Até agora, esse momento que nós falamos,
isso era feito de um formato mais, como é que eu chamaria? Manual. Manual. Mais manual. A parceria da UFG com a Equity trouxe um modelo agora mais rápido para você, empresário. Então, nós podemos fazer esse trabalho de levantamento de informações a partir da participação. Eu queria que você falasse um pouco como a gente pode chegar até o cliente nesse modelo, né? Como o Osmar falou, né? Tudo parte da mentoria, e a mentoria direcionando, me corrija aí, Osmar, se eu estiver errado, para essa questão de governança, né? E é onde a gente aterriza e traz isso de forma através da tecnologia, no seu sistema RP, a extração dos dados, para a gente ter um visual disso, né? Via um BI, onde tem as informações para determinar quais os caminhos percorrer. Acho que essa é a primeira fase do negócio. Exato. A segunda fase, né, dessa ferramenta é o quê? O proprietário, o gestor ou financeiro de fato da empresa ter o acesso online de todas essas informações. Obviamente, esse processo, em algumas etapas dentro dessa mentoria, foi percorrido, identificado que existe um problema de estoques e tudo isso com reuniões e momentos periódicos, estoque, faturamento, prazo, enfim, o que seja, tudo isso aterrissando dentro de... isso não é um padrão, vamos dizer assim, para uma determinada empresa, é um dashboard customizado para uma questão, pode ser customizado para uma questão no detalhe de estoques, uma questão de preço, mas que o empresário nessa segunda etapa tem acesso a essa ferramenta online 24 horas aonde ele estiver. Essa segunda etapa. Uma terceira etapa, estou ainda resumindo na questão desse visual, a gente entra também com a parte de inteligência artificial dos dados, que é o quê? Facilitar e trazer a inteligência artificial para facilitar ainda mais essa assessoria 24 horas, 7 dias por semana, que é o quê? Então o empresário tem a mentoria, né, física, presencial, tem acesso à informação online das informações da empresa via Business Intelligence, e a última etapa é o quê? É uma informação via tecnologia que consegue processar os dados e dar insights para o empreendedor de determinadas situações. Ou seja, você está lá na sua casa com o seu celular na mão olhando uma determinada informação e o Osmar ele vai estar dormindo à meia-noite, mas eu quero saber naquele momento o porquê da determinada variação do meu faturamento e aonde variou, né? Por que foi, e eu faço essa pergunta ao sistema e o sistema prontamente me responde. A variação foi porque você vendeu um mix diferente, você não vendeu determinado produto, seu estoque está maior, seu estoque está menor. Do nosso lado, obviamente, toda essa base do BI está sendo abastecida a inteligência artificial, seguramente, os seus dados seguros, é claro, para suportar você a qualquer momento. E toda essa base nós temos através do nosso QG ali, o que a inteligência artificial está promovendo para você num determinado momento, a qualquer momento que você está com uma reunião com a sua equipe, mas tá aqui a informação com a sua equipe de vendas que a meta não foi batida ou a meta enfim, não foi processada. N situações de que a inteligência artificial pode também trabalhar como um consultor seu 24 horas, 7 dias por semana dentro da sua empresa e exclusivo. Obviamente, totalmente seguro, repito, com relação aos dados e embasados na inteligência que tem por trás da experiência do Osmar, da experiência que eu trago. Então, por isso que a gente une a parte financeira, a parte tecnológica e a inteligência artificial. Acho que a gente tem que aproveitar para isso. Vai muito mais além da inteligência artificial do que a gente tem dentro da ferramenta, que é o que? Padrões, elasticidade, que enfim, exige detalhamento maiores de análise de dados, mas essas 3 etapas resumindo, então a gente tem a mentoria, a informação no BI e a inteligência artificial trabalhando junto
com você, junto com o empresário, na sua empresa, com as suas informações estruturadas, com governança, fazendo até mesmo, eu fiz um teste essa semana, follow-up daquilo que foi discutido em reunião presencial, ou seja, eu tenho 3 assuntos, então a própria inteligência artificial pode te fazer esse follow-up semanal. Eu estou falando dentro de um WhatsApp mesmo, a inteligência artificial vai lá e fala assim, olha, Osmar, foi conversado isso na reunião, como é que está isso? Mas esse é um modelo muito importante. Acho que os seus 3 passos, Thiago, foram muito felizes, porque a primeira parte disso é a mentoria. Toda essa mentoria, porque o que nós fazíamos até agora, já estou colocando aqui no tempo passado, o que nós fazíamos até agora era toda uma estruturação dentro de um modelo possível de análise do negócio, análise financeira do negócio. Então nós trazíamos aqui uma matriz e pegávamos todos os dados da empresa dentro dessa matriz e a partir daqui nós tínhamos um modelo analítico. O que nós estamos fazendo agora com a Equity é que essa transferência de dados agora, esse alimentar desse dashboard, desse modelo analítico, é feito agora eletronicamente, ou digitalmente. Então isso já nos dá um ganho, inclusive de custo, nos dá um ganho de tempo, etc. E a partir do momento que eu monto essas análises e nós passamos as análises, nós vamos alimentando o nosso banco de dados com essas análises, de fato esse banco de dados agora passa a ser um repositório usado por uma linguagem de máquina, um machine learning. E esse machine learning é importante você entender que ele vai aprender o que é o seu negócio. Não é uma generalização, absolutamente não. Ele vai estar sendo alimentado pelo seu negócio. E aí, a partir do momento em que nós passamos por essa fase da mentoria, em que olhamos os processos dentro de uma visão de governança, realinhamos os processos, tomamos as ações a partir agora da consolidação dos dados, que começa a alimentar uma máquina, nos momentos seguintes nós temos acesso a aplicativos digitais que te dá a informação onde quer que você esteja do que está acontecendo com o seu negócio. De fato, essas informações até agora no modelo da UFG você tinha, mas era manual. Isso daqui você tinha que trabalhar qualquer uma delas. O que nós estamos fazendo é pegando modelos que nós usamos e passando isso em linguagem de máquina. O que é uma vantagem para você que fala assim, eu não levo jeito para o financeiro. Então nós temos uma boa notícia. Exatamente. Você não precisa levar jeito para o financeiro. O financeiro ali 24 horas. O financeiro 24 horas falando para você o que está acontecendo. É claro que isso, Osmar, tem a questão governança nossa também. Sim. Porque eu costumo falar, a inteligência artificial a gente tem que dominar ela, né? Não pode deixar ela nos dominar. Mas é o que? O primeiro passo, a gente abastecer, treinar essa inteligência artificial sobre a sua empresa. O que eu quero, nunca vai ser algo padrão, né? O que eu quero, quais são os objetivos desse negócio? Diferente da outra empresa que são outros objetivos, essas coisas não se conversam. E a governança no sentido de que tudo isso está sendo retroalimentado e ela também está buscando informações de mercado, né, conforme as perguntas vão evoluindo e as informações vão evoluindo, do que é melhor para o negócio, de variáveis financeiras, e trazendo essa governança da nossa parte financeira com determinadas empresas, que são, aí volta esse ciclo para a questão da mentoria, que é sentar de novo, peraí, o que nós traçamos? O que o seu financeiro IA, que a gente está chamando de Dubai, né, o Dub AI, essa API, tratou com você durante esse período. Em cima disso, o que nós vamos reprocessar e redesenhar? Não ficou... Tem um logo aí, mas... vai mais um, acho que tem mais um. Aí. Essa é a API de que, assim, seja ela dentro do RP
A gente falando para os Estados Unidos é algo mais avançado, vamos dizer assim, porque 90% das empresas trabalham com QuickBooks. Isso já é uma homologação pela Microsoft que é muito simples a gente ter, tem as premissas, né, do quais são as necessidades que precisam dentro da empresa. Por exemplo, um QuickBooks é usuário e senha, a gente tem acesso com a API dentro do QuickBooks, tem toda a informação, monta, discute, não, o empresário como visão, como negócio, discutindo isso com o Osmar e com a gente, que é uma determinada customização nessa segunda etapa, é super tranquilo disso ser feito. E abastecendo a informação. No Brasil, a informação, ela talvez não, é um pouco diferente, porque QuickBooks não existe aqui no Brasil, que é algo mais, mas tem alguns sistemas contábeis que também já são homologados, ou até mesmo empresário que tem somente planilhas no Excel, isso é super factível. Também é possível, você só tem super planilha, factível. Não tem problema, talvez seja esse um bom momento de migrar só de planilha para alguma coisa. Isso vira, você tem planilha, não tem investimento para ter um RP, isso vira um RP. Sim. Isso é o seu RP, ele passa a ser... Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Então, se você estava até agora com o seu financeiro, vamos chamar de bagunçado só para poder conversar, agora é um bom momento de colocar isso em ordem dentro de um modelo inteligente. Tem um case de bastante sucesso, Osmar, que vai para esse pequeno empresário, que eu acho que é onde... Acho que mais... Eu já fui empreendedor de comércio, de não ter recursos mais... enxutos, de ter que comprar o estoque, eu tenho que pagar o funcionário, como é que eu vou investir num negócio desse? Mas assim, vira um RP. Então, uma coisa legal que aconteceu que é, tudo bem, mas eu anoto num caderno a informação, né? Eu não tenho nem a planilha. E tenho super interesse de fazer isso, porque eu quero crescer o meu negócio, e tenho um determinado recurso que eu quero investir nisso. Super simples também que a gente desenvolveu, é um form, seja Google, seja o que for, várias outras aplicações, de que determinadas informações são as informações necessárias para você gerenciar o negócio. Então, ao invés de ele, lógico, fazemos todo esse levantamento, né, do passado para trazer isso para dentro do sistema, mas daí para frente como que vai ser? O RP dele está aqui dentro do form, que ele vai colocar as informações necessárias, isso vai para uma nuvem, da nuvem ela vem para dentro do Power BI e a inteligência artificial começa a entender essa informação e começa a conseguir nos ajudar a analisar e trabalhar essa informação. Ou seja, o RP está pronto. Não é algo demorado, esse é relativamente mais simples, porque você constrói do zero, mas é super factível, assim como você falou. E olha, eu acho que é a grande oportunidade de todos vocês que estão nos assistindo, todo mundo, não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho da sua empresa e não importa onde você esteja. Você que está com QuickBooks aí nos Estados Unidos, porque nesse momento eu estou falando do Brasil, mas na próxima semana já estarei com vocês de volta nos Estados Unidos. Se nós estamos falando de QuickBooks, ou se nós estamos falando de Folematic ou qualquer outro sistema relacionado aqui no Brasil, é possível fazer a conexão dos dados por essa API para que venha para esse modelo analítico que nós estamos falando. E aí, só a título de informação, uma das coisas que o sistema te dá ao alcance da sua mão é isso aqui, ó, como que está a sua receita, os seus custos, etc. e tal, e vai te apontando quais são as tendências disso aqui. É por isso que nós falamos aqui nessa conversa, que mesmo que você não seja agora fluente para conhecer as linhas de revenue, cost, fixed cost, tax, etc. e tal, você não é um expert em balance sheet, não tem problema, você olha e o sistema vai te dar essa informação traduzida para que você tenha o controle do seu negócio. Mais importante ainda, é que isso começa com uma mentoria, começa com você entendendo não só o que, mas também o porquê e o para quê. E isso dá uma visão agora de você começar a fazer uma gestão mais consciente do seu negócio, ao invés de uma gestão de discussão, uma gestão de mando. Não, é uma gestão de tomada de decisão inteligente. Acho que é o momento, agora é o momento, nós vamos estar levando. Importante também
não sei se você vai estar ouvindo isso em tempo, mas no dia 9 de novembro de 2024, eu vou colocar 2024 porque eu não sei quanto tempo essa filmagem fica no ar, nós vamos estar num workshop presencial em Pompano Beach, começando às 8h30. Então, também, se você está olhando, mande a sua mensagem aqui se você quer participar. Dia 9 de novembro, 8h30, em Pompano Beach, nós vamos estar fazendo o workshop Gestão Eficaz, onde nós vamos estar falando muito do que nós falamos aqui, mas o gerenciamento de todas as áreas do seu negócio, com foco em finanças e programas de crescimento através de marketing e sales. Então, dia 9 de novembro, Pompano Beach. Faça sua inscrição. E acho que nós começamos. Mais alguma coisa assim que você fala assim, pô, isso daqui é importante que você soubesse. Eu acho que, falando do sistema, Osmar, eu acho que é um recado bastante importante. Eu vejo que ainda a gente tem uma sinergia muito boa aqui no Brasil, desse trabalho aqui no Brasil e nos Estados Unidos, falando aqui especificamente dos contadores, né? Aqui já evoluiu para a questão da contabilidade online. Eu acho que isso tem um fit bastante interessante. Queria fazer uma provocação para os nossos amigos aí. E nos Estados Unidos com os bookkeepers, né? Por quê? Eu acho que tem uma grande sinergia. Eu queria fazer uma provocação, Estados Unidos e Brasil, para esse pessoal olhar com os olhos de que pode se entregar muito mais para o empresário que eles estão lidando ali do que... Eu acho que, falando dos dois lados, não é só, com todo respeito, não é só pagar impostos e como pagar menos impostos, né? O profit não está aí. E a atuação vai desse pessoal que está com essa base de empresas, de empresários ali, para a gente estreitar um pouco desse caminho. E essa provocação é para quê? Muito dessas questões eu acho que vai mais além. O próprio bookkeeper, o contador lá nos Estados Unidos, consegue vender algo além para o empresário lá e aqui também. Exato. Então vai essa provocação para os nossos colegas, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir em comum entre essa categoria e o trabalho de tecnologia que a gente tem para oferecer. A sua provocação é tremendamente válida, porque com a especialização dos accountants, que eles querem ser accountants, é importante que ele faça bem o accounting. Porque a análise, o que nós estamos discutindo aqui de finanças é uma finanças para a tomada de decisões. Exato. De investimentos, de estratégia. Nós não estamos aqui discutindo as finanças para ser apresentadas para o IRS ou para a Receita Federal. Exato. Como que é a dinâmica da eficiência da empresa. Então, eu não vejo uma concorrência desses produtos, mas sim uma complementariedade. E essa é uma área que eu tenho certeza que muitos contadores ou accountants nos Estados Unidos têm dificuldade, porque os empresários trazem requerimentos que de fato não são de contabilidade, são de finanças empresariais, que é uma outra área que vai derivar para uma outra coisa. E aí eu vejo essa sinergia como um fator tremendamente positivo, sem dúvida nenhuma. E a outra provocação, sem entrar num mérito e na questão de detalhes da ferramenta, mas nós acreditamos muito nisso, né? Tem cases de sucesso já, e a gente já discutiu algumas vezes sobre isso, sobre flat fee ou success fee, e eu acredito muito na questão de success fee, e eu acredito que minimamente a produtividade com a implementação de uma inteligência artificial disso, a gente não fala menos de 15% de aumento de produtividade, ou seja, faturamento, dentro quando a gente tem uma governança, uma priorização de processos e uma tecnologia aplicada. Então você
assim, é uma provocação de fato relevante, mas você com certeza vai ver o seu negócio partir para um próximo nível, como a gente escuta bastante hoje falar. Porque é um conjunto de informações onde você não traz simplesmente a tecnologia, você traz a governança dentro de onde a gente passa a maior parte do tempo, que é um celular. E aí é que vem a coerência do nosso trabalho. Porque nós falamos muito aqui de custo de capital, de investimento, de custo, etc. Quando você adere a essa provocação do Thiago, eu acrescento dizendo assim, com isso, o que nós estamos propondo não é para você um custo, não é para você uma despesa, mas é um investimento que já tem o seu retorno garantido pela otimização dos seus processos, pela economia que você vai ter. Mas esse é um princípio consultivo. O princípio da consultoria séria é ela oferecer ao cliente um resultado muito maior do que aquele que ela está recebendo. E isso faz parte dos nossos princípios. Então fica aqui para o pessoal que ficou com a gente, até você que ficou com a gente até agora, nossa gratidão. E anote as nossas informações, entre em contato, seja específico, dizendo, olha, eu assisti e eu quero saber mais sobre isso. Nós vamos fazer contato, nós vamos fazer também olhar com você do ponto de vista de qualificação da oportunidade que você tem, da sua situação. Nós não temos um modelo one size fits all, ou seja, um número serve para todo mundo. Absolutamente. Thiago já mencionou isso. Cada caso é um caso e depois nós trazemos para o nosso modelo. Então fica aqui o nosso convite, o nosso incentivo a você a sair do lugar que você está e tomar uma decisão de mudar o seu negócio a partir de uma visão financeira diferenciada, olhando para o financeiro a partir de uma perspectiva de governança. É isso aí. Mas se você não quer crescer, esse não é a ferramenta para você. Não é. Isso aí é uma aposta realmente, complementando o que o Osmar falou, sem dúvida é algo diferente no mercado. Se você procurar hoje, não existe muitas plataformas de BI, mas é algo diferente que a gente está trazendo. É algo atrelado à inteligência artificial e atrelado ao seu negócio. E nós temos aqui também um subtítulo que eu gosto bastante, que é aprender, crescer e viver. Eu acho que aqui serve isso daí porque nós queremos que você faça tudo isso para que o seu business cresça, que o seu business expanda e você tenha tempo de qualidade para viver. Fica aqui a nossa gratidão. Palavras finais, obrigado. Thiago. Obrigado, Osmar. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela nossa parceria. Eu acho que tem muita coisa para acontecer boa. É o que você falou, né? Por trás disso tem todo um propósito, acho que o bem-estar, né? Mais tempo para a gente estar fazendo todas as outras coisas que a gente gosta. Isso. A inteligência artificial ela vem para isso, para nos facilitar, né? E o propósito de fazer tudo dentro do caminho. Não agradeci, mas quero agradecer a Deus aqui pelo momento que a gente está aqui compartilhando muita coisa de muitos anos. Tem coisa muito rica aqui, muita coisa que o Osmar viveu, muita coisa que eu vivi, muito mais o professor Osmar, e tenho muito mais para aprender. Mas agradecer a Deus por essa oportunidade, por Ele nos dar essa sabedoria e poder compartilhar com vocês. E cada vez mais a gente vai ter mais conhecimentos e o meu propósito, e aí junto com o Osmar, é compartilhar isso, levar conhecimento, muito mais do que o lado financeiro da coisa, é a gente compartilhar, que acho que é uma coisa muito importante da nossa vida, que é a gente transmitir aquilo que a gente já sabe e fazer pessoas melhores, empresas melhores. Obrigado, Osmar. E faço minhas as suas palavras, de agradecer a Deus pela oportunidade, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Tudo a Ele em primeira instância. Nos siga nas redes sociais, olha lá Osmar.f Gonçalves no Instagram. Nos siga também lá no LinkedIn para você estar lá participando com a gente e criticando, dando sugestões, fazendo parte da nossa comunidade. Thiago, fala o seu. Não, a interação é isso aí. Nossa rede social é Equity Process no Instagram. No LinkedIn está como Thiago Marcílio só, todo mundo corporativo também. E é isso aí, acho que o Osmar falou, acho que a
a conversa, né, o diálogo através das redes sociais também gera muito input Sem e dúvida. output para a gente evoluir. E a gente não quer parar aqui, a gente quer estar com vocês o tempo todo. Isso aqui não é só business, você falou, isso aqui não é só business, Exato. mas sim uma interação de conhecimento, de troca de informações e de a gente crescer junto. E esse vídeo pode chegar longe, né, Osmar? Então eu acho que, pelo menos da minha parte, a gente nem... Eu saí fora um pouco do escopo, mas você pode estar assistindo e pode ter o desejo de levar esse bate-papo, essa conversa para outro grupo de pessoas, para que isso possa chegar a mais pessoas, possa ajudar mais pessoas, porque muito insight do que está aqui, você nem contratou e nem possa nem contratar o serviço, a ferramenta, mas isso pode ser um insight para você evoluir e conversas podem avançar. Grande abraço, pessoal.